Olá, meu nome é Luiz Carlos e hoje vamos falar um pouco sobre a importância de manter vivo estilos musicais que contribuem para a Diamantina ser patrimônio da humanidade e apresentar algumas ferramentas musicais para a compreensão e capacitação musical. É muito comum turistas chegarem em nossa cidade e relatarmos episódios de serestas que em tempos passados, além de ser costume, era uma das principais formas de preencher o silêncio das noites enluaradas em Diamantina. E realmente, a cidade de Diamantina, ela apresenta, apesar das suas ladeiras, ela apresenta um cenário muito propício para a realização de serestas. A seresta ela foi se transformando com o passar do tempo. No entanto, sempre mantendo a sua principal essência, que era percorrer as ruas cantando modinhas comoventes. Assim a gente começa a ter, então, quase que uma canção de câmara, acompanhada por músicos de choro. Um dos fatos principais, é que nos dias atuais, a gente está em 2021, existem poucos grupos apoiadores desses estilos em nossa cidade. Apesar da imensa quantidade de músicos atuantes em nossa cidade, existem ainda poucos grupos que fazem manter vivo essa herança cultural tão importante. A nossa Secretaria de Cultura ela vem realizando um trabalho fantástico para manter viva essa herança cultural em nossa cidade. E o meu intuito principal nesse projeto é contribuir com a capacitação musical dos músicos, e incentivar a criação de novos grupos. Apesar de algumas músicas apresentarem poucos acordes, o fator principal a ser analisado em um estilo musical é a linguagem utilizada. Imagine, por exemplo, uma pessoa que não conhece os estilos seresta e choro e de repente ela se depara com um grupo que não enfatiza as características principais desses estilos. Certamente o ouvinte ele terá uma visão deturpada dos estilos. Outro fato muito comum aqui em nossa cidade é encontrarmos músicos que se intitulam autodidatas e que utilizam da expressão eu toco de ouvido ou sei tocar, mas não sei o que estou fazendo. Ou seja, eles não compreendem o que estão fazendo. E é justamente nesse ponto que eu venho oferecer um auxílio para a compreensão da linguagem musical. O fato dos músicos terem desenvolvido a musicalidade de forma autodidata não pode ser, então, uma barreira para a compreensão musical. Fazendo um paralelo aqui, então, como que uma criança aprende a falar e o músico autodidata, nós podemos perceber que a criança ela aprende a falar sem a necessidade de estudos gramaticais. Aí depois de um certo tempo que ela é encaminhada para a escola e aí ela começa a realizar o processo de alfabetização. Quando a criança ela começa a ser alfabetizada, ela passa então a compreender a relação entre as sílabas e as palavras. Na música acontece da mesma forma, só que o músico ele aprende a tocar observando os sons das notas musicais. E para compreender então a linguagem musical, é necessário entender as relações entre as notas. Aí neste momento aqui é interessante, é bom deixar claro na realidade que o processo de compreensão musical ele não é rápido. Assim como o processo de alfabetização de uma criança é lento, na música também acontece da mesma forma. É necessário respeitar o tempo para absorver as informações. O que mais podemos observar em redes sociais são ofertas de cursos milagrosos que prometem, em um curto espaço de tempo, domínio de uma determinada linguagem musical ou de um instrumento. Fique atento quanto a isso.
O nosso intuito aqui, então, é contribuir para a compreensão da linguagem musical, né? Só que visando a apropriação das ferramentas e recursos utilizados nas músicas, né, para conduzir a mensagem sonora. Hoje, eu possuo 2 licenciaturas em música, uma com habilitação no instrumento violão e outra com habilitação no instrumento contrabaixo. E já venho buscando essa apropriação sonora, né, da linguagem musical há mais de 30 anos. Na minha opinião, a maior dificuldade deste processo é organizar uma sequência, né, de informações. Por quê? Porque cada pessoa terá uma certa maturidade musical para receber uma determinada informação. Hoje mesmo eu vim apresentar para vocês uma informação, porém algumas pessoas irão compreender, outras vão ter que fazer uma autoavaliação e perceber que é necessário ter outras informações antes de chegar no ponto que eu já vou apresentar neste vídeo, né? Então, eu acredito que a melhor metodologia para a apropriação do conhecimento musical deve ser dividida em pelo menos 2 momentos, né? No primeiro momento, a gente vai apresentar então ferramentas, recursos, né? Estratégias, com explicações, né? Com a base teórica, né? Que seria o intelectual. E num segundo momento, a gente busca aplicar o conhecimento adquirido, só que dentro de um contexto musical. Então, eu acredito que toda informação, né, que você receber teoricamente, você deve aplicar em um contexto musical, né, e buscar a apropriação sonora. Aí só após esse reconhecimento sonoro dessa determinada informação é que você vai buscar uma nova informação, né? Então, na realidade, a gente tem 12 notas musicais e basicamente o estudo musical ele consiste em organizar essas notas e observar os resultados obtidos, né? Só que tudo isso sonoramente falando, né? Diante então dessa imensa possibilidade de temas, né, a serem estudados, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre a construção de um campo harmônico, né? O campo harmônico ele é a base de todo o conhecimento. Para construir então um campo harmônico é necessário selecionarmos um grupo de notas que a gente vai chamar de escala, né? O primeiro grupo de notas que a gente vai selecionar aqui vai ser o grupo das notas naturais, ou seja, as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Estas são as notas naturais. Então começamos a realizar o que? Observações entre as notas. E aí a gente começa a dar nome para cada situação observada. Tudo então que for observado vai gerar o que a gente vai ter uma regra, ou seja, tudo que for observado vai gerar uma regra de forma que sempre que desejado um determinado resultado sonoro, basta aplicar então aquela regra, né? Antes de começar então a fazer a nossa análise, é importante lembrar que existem o que? Distâncias entre as notas. E a gente chama essas distâncias de tom e semitom, né? Nas notas naturais, a distância de tom e semitom, elas já estão definidas. E aí a distância de semitom, ela vai se encontrar entre as notas Mi para o Fá e da nota Si para o Dó. As demais notas então vai ter uma distância de tom. Apenas do Mi para o Fá tem uma distância de semitom e do Si para o Dó também tem uma distância de semitom. As demais então terá uma distância de tom. Diante então dessa informação de tom e semitom, vamos começar então a fazer uma análise de qual é a sequência de tom e semitom entre as notas naturais
tendo como ponto de partida a nota Dó, né? Então, se eu tenho a nota Dó, a próxima nota na sequência seria a nota Ré. Do Dó para o Ré, então, a gente tem uma distância de tom. Da nota Ré para a nota Mi, a gente vai ter uma distância também de tom. Da nota Mi para a nota Fá, é a distância de semitom. Da nota Fá para a nota Sol, tem a distância de tom. Do Sol para o Lá, tem a distância de tom. Do Lá para o Si, tem a distância de tom. E do Si para o Dó, novamente, a distância de semitom. Conclusão. A estrutura, então, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, ela gerou, então, uma regra para a gente obter a escala maior ou estrutura maior. Então, sempre que eu quiser saber quais são as notas de uma escala maior, basta eu aplicar sobre as notas a estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E a primeira nota dessa estrutura, ela é que vai dar nome para a escala. No caso, a gente começou com a nota Dó e aplicou essa estrutura de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Portanto, a gente tem a escala de Dó maior, ok? Mas o processo para obter outra escala, então, sempre vai ser aplicar essa regra e a nota que começar na estrutura, ela vai te dar o nome da escala, ok? E respeitando essas distâncias. Agora que já sabemos, então, qual é a estrutura de uma escala maior, nós passamos, então, a relacionar as notas entre si, né? As distâncias obtidas entre essas notas, né? Por quê? Porque a relação de duas notas, a gente vai chamar de intervalo, né? E aí o que a gente começa a fazer então? A gente começa a relacionar essas notas e observar quais são as distâncias que a gente vai ter de uma nota fixa para as outras, né? No caso aqui, a gente vai pegar a primeira nota e vai observar os intervalos gerados considerando essa primeira nota e as demais. Por exemplo, na tonalidade ainda então de Dó maior, a primeira nota é o Dó. A segunda nota é a nota Ré. E a distância entre essas duas notas que estão na sequência, né, é a distância de um tom. Então, como duas notas formam um intervalo, quando eu tenho duas notas em sequência, né, e a distância entre essas duas notas for de apenas um tom, eu chamo essa situação de intervalo de segunda maior. E aí você vai começar a perceber que temos a possibilidade de ter notas em sequência, porém a distância ser menor do que um tom. Então, quando eu tenho a distância de um tom, eu falo que eu tenho um intervalo de segunda maior. Mas se a distância for de apenas um semitom, eu falo que esse intervalo é de segunda menor, ok? E assim nós fazemos a mesma relação para as demais notas. Ou seja, da primeira nota até a segunda, ou seja, se eu pegar o Dó, Ré, eu tenho duas notas em sequência e temos então uma distância de um tom. Então eu estou diante de uma segunda maior. Se eu estou na nota Mi e a próxima nota é o Fá, eu também tenho uma relação de notas sequenciais, só que a distância é de um semitom. Então eu estou diante de uma segunda menor, ok? Agora, fazendo essa relação com a terceira nota da escala. Então a primeira é o Dó e a terceira nota é o Mi. A distância que eu tenho do Dó até o Mi é uma distância de 2 tons. E observe que a relação então é de primeira nota e terceira nota. Então essa situação intervalar eu chamo de terça, intervalo de terça. E quando tem 2 tons, eu falo então que eu tenho uma terça maior. Aí a mesma situação. Se eu tiver então uma relação entre notas que seja primeira e terceira nota, se tiver 2 tons,
eu falo que é um intervalo de terça maior. Só que se esse intervalo for menor, ou seja, um tom e meio, eu falo que eu tenho um intervalo de terça, só que então essa terça passa a ser menor. Exemplo, do Dó para o Mi, Dó, Ré, Mi, 2 tons, terça maior então. Agora se eu pegar a nota Lá, Si, Dó, também tem a relação de terça, só que o intervalo agora ele diminuiu, temos apenas um tom e meio. Então eu passo a dizer que esse intervalo de terça é menor, ok? A próxima relação é com a quarta nota. Então do Dó até o Fá eu tenho uma relação de primeira e quarta nota. E a distância entre do Dó até o Fá é uma distância de 2 tons e meio. Então eu falo para esse intervalo que ele é um intervalo de quarta justa, né? E aí, nos intervalos justos, você vai tomar um cuidado para mim, porque a gente, na hora que esses valores forem alterados, a gente não vai dizer que é menor ou maior. A gente vai dizer que é aumentado quando aumentar e diminuto quando diminuir. Por exemplo, se eu tenho do Dó até o Fá, eu tenho 2 tons e meio, então eu tenho uma quarta justa. Mas se eu pegar a nota Fá até a nota Si, eu também tenho um intervalo de quarta, né? Fá, Si, só que a distância agora é de 3 tons. Então aumentou, né? Porque uma quarta justa tem 2,5 e do Fá para o Si deu 3 tons. Então isso aqui a gente vai chamar de quarta aumentada, né? No quinto grau temos aqui então aqui o Dó até o Sol, né? A próxima relação aqui é de quinta. Por quê? Porque do Dó até o Sol eu tenho a relação de primeira nota e quinta nota. Então observa isso. Do Dó até o Sol eu vou ter 3 tons e meio. E para essa situação intervalar a gente chama de quinta justa, né? A mesma coisa vai acontecer então aqui na quinta justa. Se tivermos uma relação onde é primeira e quinta e esse valor alterar, né? Se for mais que 3,5, eu vou falar que é uma quinta aumentada. Se for menos que 3,5, eu vou falar que é uma quinta diminuta. Então vamos dar um exemplo aqui. Do Dó para o Sol, nós observamos que tem 3,5. Então eu falo que é uma situação intervalar de quinta justa, né? Agora, se eu pegar a nota Si para a nota Fá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, também tem uma relação de primeira e quinta. Só que agora eu tenho 3 tons, né? Uma quinta justa tem 3,5 e agora eu tenho 3 nessa situação. Então, o que aconteceu? Diminuiu. Então eu falo que essa quinta do Si para o Fá é uma quinta diminuta, ok? Próximo, a relação do Dó até a nota Lá. É uma relação de primeira nota e sexta nota. E essa relação, ela apresenta 4 tons e meio de distância, né? Então eu falo que isso é um intervalo de sexta maior. Logo, se essa relação de primeira e sexta nota não apresentar 4 tons e meio, se for menor, eu vou falar que diminuiu. No caso aqui é maior ou menor, né? Porque o justo, vocês viram lá que a gente fala que é aumentado ou diminuto. Quando for maior, a gente fala que é maior ou menor. Tranquilo? Então o intervalo de sexta maior, ele vai ter 4 tons e meio, né? Que é o caso do Dó e o Lá. Só que observe, por exemplo, da nota Lá até a nota Fá. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Também é uma relação de primeira nota e sexta nota. Só que agora essa distância tem apenas 4 tons. Então eu falo que essa sexta é uma sexta menor. Tranquilo? E o último relação que a gente faz aqui é da nota Dó para a nota Si, né? Ou seja, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. É uma situação de primeira nota e sétima nota. Intervalo de sétima. Observe que da nota Dó até a nota Si nós temos 5 tons e meio.
né? Então a gente fala que essa sétima é uma sétima maior. Se essa relação de primeira e sétima nota for menor que 5 tons e meio, eu falo que essa sétima é uma sétima menor. Exemplo, do Dó para o Si, então, temos 5 tons e meio, então eu tenho uma sétima maior. Agora do Lá para o Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, também temos uma relação de primeira e sétima. Só que a distância entre essas notas é de apenas 5 tons. Então eu falo que essa sétima é uma sétima menor. Tranquilo? Com isso, a gente conclui também mais uma regra. Ou seja, toda segunda menor, ela vai ter um semitom. Toda segunda maior, ela vai ter um tom. Toda terça menor vai ter um tom e meio. Toda terça maior vai ter 2 tons. Toda quarta justa vai ter 2 tons e meio. Toda quinta justa vai ter 3 tons e meio. Toda sexta menor vai ter 4 tons. Toda sexta maior vai ter 4 tons e meio. Toda sétima menor vai ter 5 tons. E toda sétima maior vai ter 5 tons e meio. Ok? Então essa é mais uma regra que você vai guardar para a gente. Claro que requer repetições até isso ficar de uma forma fluente em nossa cabeça. Até o momento, então, nós estudamos que existem notas isoladas e que a combinação dessa entre duas notas gera o que a gente fala intervalos, né? No entanto, você já deve ter ouvido falar em acordes. O acorde, eles são frutos da combinação de mais ou de 3 ou mais notas. Existem várias formas, então, de realizar essas combinações entre 3 notas, né, e gerar um acorde. Neste estudo aqui, nós vamos utilizar da estratégia de realizar um empilhamento dessas notas em terças, né? Ou seja, a gente pega uma nota, olha qual que é a terça dela, pega essa próxima nota, olha qual que é a terça dela, e assim a gente vai então fazendo um empilhamento em terças, né? Existem outras maneiras de fazer esse empilhamento, só que a gente vai começar com esse empilhamento de terças, ok? Quando então realizarmos esse estudo entre as notas de uma escala, aí surge o que a gente chama de campo harmônico. O campo harmônico, ele envolve todas as relações entre as notas de uma escala, né? Então, daí você já observa a importância de estudar um campo harmônico, né? A música, ela é construída, embasada em campos harmônicos, né? As notas de uma escala, tocadas individualmente, elas formam o que chamamos de melodia, que podem ser acompanhadas por acordes gerados por uma escala, né? Então, o nosso próximo passo é justamente observar quais são as possibilidades de acordes encontrados na estrutura de uma escala maior, né? Numa estrutura maior. Só que a gente vai encontrar esses acordes, então, realizando o empilhamento em terças. No exemplo das notas da escala de Dó maior, nós vamos construir, então, o campo harmônico maior na tonalidade, então, de Dó maior. A gente vai buscar descobrir qual vai ser a regra para uma escala maior, no sentido de quais acordes vão surgir nessa associação que a gente vai fazer, e essa associação ela passa a ser uma regra, que aí basta a gente aplicar essa regra para descobrir os acordes em qualquer outra tonalidade. As notas então de uma escala de Dó maior são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Cada notinha dessa ela representa um grau, ou seja, uma posição dentro da escala. Ou seja, a nota Dó ela é a primeira nota e ela representa então o primeiro grau.
A nota Ré ela é a segunda nota, então ela representa o que? O segundo grau. A nota Mi, a terceira nota, representa o terceiro grau. O Fá é a quarta nota e representa o quarto grau. O Sol é a quinta nota e representa o quinto grau. O Lá é a sexta nota e representa o sexto grau. E o Si é a sétima nota e representa o sétimo grau. Então, para fazer esse empilhamento, então, a gente pega cada grau, né? Ou seja, cada notinha, e faz esse empilhamento. Se eu pegar então a primeira nota, empilhar ela em terça, eu vou ter, no caso do Dó, Dó, Ré, Mi, né? Ou seja, a terça do Dó é o Mi. E se eu pegar esse Mi agora e empilhar em terça, eu vou ter Mi, Fá, Sol, né? Então eu tenho essas três notas formando o que a gente vai chamar de tríade, né? Então quando a gente faz esse empilhamento em terças com apenas três notas, a gente chama isso de tríade. Aí você vai observar para mim esse detalhe, que se eu peguei a primeira nota e empilhei em terça, eu cheguei na terceira. Aí eu peguei a terceira, empilhei em terça e cheguei na quinta. Ou seja, a gente tem então uma relação de primeira, e essa primeira nota a gente chama de tônica. Então ficou uma relação de tônica, terça e quinta, né? Então um acorde, quando a gente fala assim, faz a tríade do acorde, eu estou me referindo à tônica, à terça e à quinta. Como que eu obtive então essas três notas? Eu peguei a primeira nota e empilhei em terça. Peguei essa terça e empilhei novamente em terça e cheguei na quinta do primeiro, né? Então, ou seja, a gente vai fazer esse processo em todos os graus. E primeiro a gente vai descobrir então quais notas que a gente vai obter fazendo esse empilhamento, né? Então, na nota Dó, eu empilhei em terça e cheguei na nota Mi, e na nota Mi eu empilhei em terça e cheguei na nota Sol, ok? Nessa próxima nota aqui, que vai ser o Ré, se eu empilhar o Ré em terça, eu vou chegar na nota Fá. E se eu empilhar o Fá em terça, eu vou chegar na nota Lá, ok? A próxima nota é o Mi, né, que representa o terceiro grau. Se eu empilhar o Mi em terça, eu chego na nota Sol. Se eu empilhar o Sol em terça, eu chego na nota Si, né? A próxima nota é o Fá, né? Se eu empilhar o Fá em terça, eu chego na nota Lá. Agora, se eu empilhar a nota Lá em terça, eu vou chegar na nota Dó, ok? O próximo grau é o quinto grau, que é representado pela nota Sol. Se eu pegar a nota Sol e empilhar em terça, eu vou chegar na nota Si. Se eu pegar a nota Si e empilhar em terça, eu vou chegar na nota Ré, ok? Próximo grau é o sexto grau, que é representado pela nota Lá. Se o Lá for empilhado em terça, eu chego na nota Dó. Se o Dó for empilhado em terça, eu chego na nota Mi, ok? A nota é a nota Si, que representa o sétimo grau. Se empilharmos a nota Si em terça, teremos então uma relação de Si, Dó, Ré. Então aqui é a terça, o Ré é a terça do Si. E esse Ré aqui, ó, se eu for empilhar ele em terça, eu vou chegar na nota Fá. Tranquilo? Pronto. Nós realizamos então aqui o empilhamento de três notas. E agora sabemos quais são as notas que vão formar as tríades de cada grau. Agora a gente tem que saber qual que vai ser o resultado obtido então de cada grau. Inicialmente, nós vamos estudar aqui então apenas os acordes gerados pela escala maior, né? Então, o que a gente tem que saber? Quais são os formatos de acordes da escala maior, né? Através do empilhamento
de terças, né? Que vão gerar as tríades. Então, quais são os tipos de acorde que eu vou obter? Eu vou obter um acorde que a gente vai chamar de acorde maior. E para formar esse acorde maior, a gente precisa então de uma tônica, de uma terça maior e de uma quinta justa. Para formar um acorde menor, eu preciso de uma tônica, de uma terça menor e de uma quinta justa. E para formar um acorde que a gente chama de meio diminuto, eu vou precisar de uma tônica, de uma terça menor e de uma quinta diminuta. Esse acorde meio diminuto, a gente vai deixar ele um pouco mais para frente para poder falar um pouco mais sobre ele, porque na realidade existe uma diferença entre um acorde que a gente chama de meio diminuto e um acorde diminuto. Só que para poder justificar essa informação para vocês, é necessário obter um pouco mais de conhecimento, né? Fazer um empilhamento com um pouco mais de notas, né? E estudar também outros campos harmônicos, né? Só que o principal aqui, então, é você guardar que uma tríade diminuta, ela é formada de tônica, terça menor e quinta diminuta, né? Então, esse é a informação que você precisa guardar para este estudo que a gente vai fazer aqui. Esses acordes, então, a gente fala que são categorias de acordes. Categoria maior, categoria menor e categoria meio diminuto. Essas são as categorias que a gente encontra dentro de um campo harmônico maior. E aí a gente tem o que? No primeiro grau, as notas Dó, Mi e Sol. Ou seja, da nota Dó até o Mi, eu tenho uma terça maior. Da nota Dó até o Sol, eu tenho uma quinta justa. Então, observe que eu tenho uma categoria de acorde maior. Por quê? Porque a categoria de acorde maior, ela apresenta uma tônica, uma terça maior e uma quinta justa. Então, a gente vai assim observando quais foram os intervalos gerados então nessas tríades para poder descobrir qual vai ser a categoria de acorde para cada grau, entendeu? Então, no primeiro grau, temos uma categoria de acorde maior. No segundo grau, a gente vai ter, então, aqui, ó, as notas Ré, Fá e Lá. Da nota Ré para a nota Fá, nós percebemos que temos uma terça menor. E da nota Ré para a nota Lá, temos uma quinta justa. E a categoria de acorde, então, que tem tônica, terça menor e quinta justa, é a categoria de acorde menor. Ok? E aí a gente já vai construindo a nossa regra. O primeiro grau vai ser uma categoria maior. O segundo grau, acabamos de ver aqui, então, que vai ser uma categoria o quê? Menor. Entendeu? O próximo grau é o terceiro, né? E a gente percebeu lá que temos as notas Mi, Sol e Si. Do Mi para o Sol, a gente encontrou uma terça menor. E do Mi para o Si, a gente encontrou uma quinta justa. Novamente, então, temos uma categoria de acorde menor. No quarto grau, temos as notas Fá, Lá e Dó. Do Fá para o Lá, temos uma terça maior. E do Fá para o Dó, temos uma quinta justa. Ou seja, categoria de acorde maior. Por quê? Porque a categoria de acorde maior é formada por tônica, terça maior e quinta justa. Quinto grau. O quinto grau ele é formado pelas notas Sol, Si e Ré. Do Sol para o Si, nós encontramos uma terça maior. E do Sol para o Ré, nós encontramos uma quinta justa. Ou seja, novamente, uma categoria de acorde maior. Observe que tanto o acorde maior quanto o acorde menor, ele tem o que? Quinta justa. Então, a diferença entre o acorde maior para o acorde menor é apenas o que? A terça. Então, já vai pegando essas dicas, né? A diferença, então, de um acorde maior para um acorde menor é apenas o que? A terça. Porque a quinta, tanto do maior quanto do menor, é formado por uma quinta justa, né?
Vamos lá para o sexto grau. No sexto grau, nós encontramos as notas Lá, Dó e Mi. Do Lá para o Dó, temos uma terça menor. Ou seja, automaticamente você já sabe que esse acorde vai ser menor, né? Se a quinta, no caso aqui, der, né, 3 tons e meio, que equivale a uma quinta justa, certamente, então, se você descobriu a terça, você já fica meio caminho andado, né, para descobrir se o acorde é maior ou menor. E do Lá para o Mi, realmente, nós temos uma quinta justa. Ou seja, o sexto grau ele é formado por um acorde menor. Tranquilo? E o último grau, que é o sétimo, nós temos as notas Si, Ré e Fá. Da nota Si para o Ré, observe que temos uma terça menor. Aí nesse acorde aqui no sétimo grau, a gente tem que ficar bem atento. Por quê? Porque observe que agora do Si para o Fá, há uma relação de quinta. Só que essa quinta, ela tem apenas 3 tons. O que quer dizer que essa quinta vai ser o quê? Diminuta, né? E a categoria de acorde que apresenta tônica, terça menor e quinta diminuta, ela é o quê? Só apenas no sétimo grau e que a gente vai chamar então de categoria de acorde diminuta, né? Então fique sempre atento para conferir se essa quinta ela é diminuta ou justa, porque a única diferença do acorde menor para o acorde meio diminuto está na quinta, né? E por um outro lado, esse acorde do sétimo grau, ele só aparece, esse acorde meio diminuto, ele só aparece no sétimo grau, né? Então, essas observações vão te guiar durante as nossas análises. Nós chegamos, então, à seguinte conclusão e automaticamente a nossa próxima regra. O que você vai ter que guardar para mim? Agora você vai olhar para esses graus e vai observar quais são os maiores, quais são os menores, qual vai ser o meio diminuto, para o quê? Para você fazer uma regra, né? Ou seja, todos os maiores, eles foram encontrados no primeiro, no quarto e no quinto grau. E os acordes menores, eles foram encontrados no segundo, no terceiro e no sexto. E o acorde meio diminuto foi encontrado no sétimo grau. Tranquilo até aqui, pessoal? Nós chegamos aqui, então, ao final dessa primeira parte do estudo, né? Essa primeira parte realmente ela é um pouco cansativa, porque envolve muitos nomes, né? Muitos cálculos. E eu observo que eu procurei repetir o máximo possível as informações para frisar bastante, né, essas informações. Todo o seu desempenho ele vai estar diretamente ligado no domínio que você vai ter dessa primeira parte. Essa primeira parte não adianta você simplesmente conhecer, você tem que procurar apropriar dessa informação, né? Então não adianta você apenas saber o conteúdo, você tem que apropriar das informações desse conteúdo, né? Essa é a diferença então entre conhecer e estudar a informação, né? Tudo que você for fazer em relação à música, a diferença vai estar na velocidade que você consegue chegar nos resultados. Se eu te você pode perguntar para várias pessoas o que é uma escala maior, que a pessoa às vezes ela vai te responder. A questão é a velocidade que ela consegue chegar em seus resultados, né? Vamos então para a segunda parte do nosso estudo. Como eu disse, né, lá no início do vídeo, né, nós vamos buscar então aplicar em um contexto musical toda a informação apresentada até o momento, né? E buscar o que? Uma apropriação da sonoridade que a gente vai ter dessa informação, aplicando essas regras, né? Qual vai ser o resultado sonoro que a gente vai obter. E aí existe diversas estratégias que a gente pode estar utilizando aqui para poder começar. Mas uma coisa que eu já vou chamar a atenção é que para chegar
nesse resultado que a gente chegou aqui, das categorias de acordes geradas pelo campo harmônico maior, foi necessário fazer o quê? Um passo a passo, até concluirmos a regra das categorias de acorde do campo harmônico maior. Esse passo a passo, ele é de fundamental importância, porque, na verdade, o seu desempenho, ele está diretamente ligado, ele vai estar diretamente ligado na base que você tem, né? E saber chegar, então, até este ponto é pré-requisito para dar continuidade, então, no processo de compreensão da linguagem musical. Com a análise, então, das categorias de acordes geradas pelo campo harmônico maior, temos a seguinte regra, e essa regra é o que a gente vai mais trabalhar. Então, é interessante que você busque até mesmo decorar. Com o tempo, você vai ver que isso vai ficar fluente, mas a princípio é interessante que você grave que no primeiro grau temos uma categoria maior, no segundo grau temos uma categoria menor, no terceiro grau menor, no quarto grau maior, no quinto grau maior, no sexto grau menor e no sétimo grau meio diminuto. Então essa informação é interessante que você saiba, bem clara na sua cabeça, né? Essa regra das categorias de acorde, ela deve fluir então o que? Naturalmente, sem que haja esforços, né, para chegar nos resultados. Essa então vai ser a diferença entre receber a informação e estudar a informação. Muitas pessoas param aqui, elas aprenderam que as categorias são essas, mas o que faz a diferença então é você estudar essa informação, você se apropriar dessa informação para a gente conseguir aplicar dentro de um contexto musical. E é o que vamos fazer a partir de agora, né? Como que a gente vai buscar estudar e buscar essa apropriação sonora para essas categorias de acorde? A gente vai utilizar da seguinte estratégia. Uma melodia de uma música, ela pode ser harmonizada. Quando eu falo harmonizada, ela pode conter o quê? Um acorde acompanhando as notas da melodia, né? E a gente vai pegar então aqui uma melodia bem conhecida para facilitar o processo, mas é apenas uma escolha aqui de exemplo. Poderia ser qualquer melodia de qualquer estilo, inclusive no choro, na seresta, em qualquer estilo. Toda a nota então de uma melodia, ela pode ser harmonizada, né? E se a gente pegar uma nota dessa melodia, a gente considera ela sendo algum intervalo de algum acorde. Ou seja, vamos considerar que a música Asa Branca, de Luiz Gonzaga, ela tem as seguintes notas na melodia apresentadas aqui ao lado. Observe então que essas notas da melodia da música Asa Branca, elas são todas naturais, né? Se a gente observar, são todas as notas naturais. O primeiro passo então, a gente busca identificar de qual tonalidade essas notas elas podem pertencer. Como as notas da melodia são todas naturais, uma das tonalidades que vamos conseguir encaixar todas as notas é a tonalidade de Dó maior. Observe que eu falei que podem ser encaixadas, porque não é a única tonalidade possível que a gente vai conseguir encaixar essas notas. Só que a gente tem que começar de um ponto, né? Então a primeira observação que a gente consegue fazer claramente que são notas naturais e que essas notas naturais pertencem à tonalidade de Dó maior. Tranquilo? E eu vou até deixar para vocês aqui no final do vídeo um desafio relacionado justamente a essa questão a gente vai fazer um processo aqui na tonalidade de Dó maior, e aí eu vou deixar um desafio para você fazer o mesmo processo em uma outra tonalidade que eu vou sugerir no final do vídeo, ok?
O que a gente vai fazer então? Nós vamos harmonizar todas as notas da melodia da música Asa Branca. Apesar de não ser, né, uma prática muito comum, é uma boa alternativa a título de estudo, né? Geralmente, o que acontece? Em um grupo de notas, né, que a gente chama de melodia, a gente harmoniza algumas partes, né? Ou seja, algumas frases, né? Geralmente no início, no final. Então não é muito comum a gente harmonizar todas as notas. Geralmente a gente escolhe alguns trechos e coloca um acorde. Só que a título de estudo a gente vai harmonizar todas, né? Para fazer o nosso raciocínio aqui, está sempre buscando ali fazer associações. Então o que a gente vai utilizar como estratégia? Vamos considerar que cada nota da melodia ela vai ser considerada tônica. Ela vai ser considerada tônica de algum acorde do campo harmônico, né? De Dó maior, que é o que a gente optou em fazer, em considerar essas notas da melodia da música Asa Branca. Então, quando eu considerar que aquela nota da melodia ela é a tônica de algum acorde, a gente vai preencher, então, as demais notas para formar uma tríade. Eu já tenho a tônica, aí eu vou colocar a terça e a quinta. E vou observar qual é a categoria de acorde que aquela nota da melodia vai pertencer, então. E aí vai formar, então, o que? Uma tríade. Então, como assim? Ó? No exemplo, então, da música, a primeira nota da melodia da música Asa Branca é a nota Dó, né? E nós sabemos que na escala de Dó maior, a nota Dó, ela pertence ao primeiro grau, né? E sabemos também que no primeiro grau, a categoria de acorde encontrada é uma categoria de acorde maior. Portanto, sobre essa nota Dó, a gente vai fazer o quê? Uma tríade maior. Ou seja, um acorde maior para aquela nota. Então, vou harmonizar a nota Dó com uma tríade maior. Estou considerando que a tônica é a nota da melodia, né? E aí a tríade, então, maior, ela está sendo aplicada sobre aquela melodia e considerada o quê? Primeira nota do campo harmônico de Dó maior, né? A segunda nota é a nota Ré. E nós sabemos que na escala de Dó maior, a nota Ré, ela representa o segundo grau. E sabemos também, que a gente estudou, que no segundo grau sempre teremos uma categoria de acorde menor. Ou seja, aquela nota da melodia Ré, ela vai ser considerada tônica do acorde de Ré menor. Tranquilo? E vamos fazer então uma tríade de Ré menor sobre a nota Ré, né? A terceira nota da melodia é a nota Mi. Na escala de Dó maior, a nota Mi, ela representa o quê? O terceiro grau. E nós estudamos que no terceiro grau é apresentada uma categoria de acorde menor. Portanto, se esse Mi for considerado tônica daquela melodia, no terceiro grau nós temos o que? Um acorde menor. Então eu vou fazer uma tríade menor naquela nota Mi, ok? A nota Fá, ela pertence ao quarto grau. E a categoria de acorde do quarto grau é uma categoria de acorde maior. Ou seja, se eu considerar que aquela nota Fá ela é a tônica de algum acorde, ou seja, de algum acorde da escala de Dó maior, eu sei que o Fá ele é o quarto grau, e se ele for a tônica, então eu tenho, portanto, um acorde maior, uma tríade maior, para ser realizada ali uma opção de harmonização, né? E a última nota que nós temos na melodia da música Asa Branca é a nota Sol. E eu sei que, se eu considerar essa nota Sol como tônica, a nota Sol ela aparece no quinto grau. E no quinto grau, nós temos uma categoria de acorde maior. Ou seja, vamos fazer sobre a nota Sol uma tríade de Sol maior, né, e considerar que esse Sol é a tônica. Tranquilo? Como que ficou então?
todas as notas Dó da melodia eu vou considerar como tônica e vou fazer uma tríade de Dó maior. Todas as notas Ré eu vou considerar ela como tônica, e aí nós sabemos que na escala de Dó maior, se o Ré for considerado como tônica, temos um acorde de Ré menor. Todas as notas Mi, se for considerado como tônica, na tonalidade de Dó maior, teremos uma tríade de Mi menor. Todas as notas Fá, se for considerada como tônica na tonalidade de Dó, teremos uma tríade de Fá maior. E todas as notas Sol, se forem consideradas como tônica, teremos uma tríade de Sol maior. A questão agora é apreciar os resultados obtidos através dessa estratégia. Então, na música, o que acontece é justamente isso. É você utilizar uma estratégia e aí você vai observar o resultado obtido, e aí aquela sensação sonora, então, que aquela estratégia te proporcionou, você vai acumulando enquanto informação na sua cabeça, para quando você desejar obter aquele mesmo resultado sonoro, basta aplicar então essa estratégia sobre uma determinada melodia. Aqui eu vou deixar uma dica na hora então de tocar, né? Porque agora temos a questão de tocar, ou seja, a questão prática, né? Cada pessoa vai fazer essa aplicação no seu instrumento, né? Não quer dizer aqui que a gente tem que fazer que essa estratégia ela vai funcionar apenas para um violão, né? Funciona para qualquer instrumento, né? Sendo até melódico, ou seja, se eu quero tocar uma flauta e aparece a nota Mi e você quer dar fazer essa frase ficar um pouco mais elaborada, você pode fazer a tríade de algum acorde, né, sobre aquela melodia para ficar variando então ali aquela melodia. E uma dica aqui então é quando você for fazer, por exemplo, essas tríades, né, no seu instrumento, que você busque colocar a nota da melodia em uma região mais aguda do que as demais, porque dessa forma você vai destacar a melodia. Compreendido? Então o que nós vamos fazer então? Nós vamos aqui apresentar para vocês os resultados que vocês vão obter se vocês utilizarem dessa estratégia, utilizando as notas da melodia como tônica, né? Vamos fazer então uma apreciação aqui. Então, gente, a principal intenção com esse vídeo foi trazer os primeiros passos para que você consiga entrar no mundo da harmonia, né? Se você se interessa por este assunto, eu sugiro que você estude os conteúdos apresentados aqui nesse vídeo, porque são eles que vão te dar o alicerce, a base para toda compreensão harmônica. Nós vamos ficar por aqui, só que eu vou deixar aqui então um desafio, que é você pegar a música Asa Branca que a gente abordou aqui, na tonalidade de Dó maior, né, que a gente fez aqui, só que você vai pegar a mesma música, né, e vai considerar agora que aquela melodia apresentada, ela não está vindo então da tonalidade de Dó, que ela vai estar vindo da tonalidade de Fá maior. Por quê? Se você observar, todas as notas da melodia, elas podem pertencer a Dó maior, mas elas também podem pertencer a Fá maior. E aí com isso você vai
obter novos acordes em regiões diferentes, né? E automaticamente a sensação sonora ela vai se modificar. E é esse que é o barato, né? Você poder escolher qual sensação sonora que você quer proporcionar para determinada melodia, né? Experimente. Qualquer dúvida pode entrar em contato, que a gente vai estar aqui para ajudar, ok? Um abraço.